projeto de reforma elétrica para o edifício Tupi. Olá a todos os moradores, me chamo Teobaldo, sou o dono e fundador da empresa TH Elétrica. Nosso foco é em instalações elétricas com segurança e qualidade, tudo conforme as normas da elétrica e da concessionária de energia. E eu vou mostrar alguns riscos que foram encontrados na visita solicitada por um dos moradores. O primeiro problema que ele chegou até nós foi o padrão de entrada, que o padrão de entrada é antigo, os fios são de bitolas erradas para a demanda dos apartamentos de hoje em dia. Acessibilidade, porque a pessoa da concessionária de energia tem que entrar no seu prédio até as escadas para fazer as medições. Um caso de incêndio no padrão de entrada, como ele é antigo, fiação antiga, disjuntores antigos, deve haver alguma sobrecarga, algum curto, algum alto pico de tensão, algum pico de corrente, acaba tendo um incêndio. Como ele fica localizado na escada, os moradores não iam ter rota de fuga, né? Não ia ter como sair das suas residências para fora do prédio, porque no caminho estaria o fogo. A boia elétrica, o disjuntor antigo, fiação sem fita adequada na boia para lugares molhados, tem que ser fita de alta fusão, tá só uma fita isolante qualquer, não tem automação nela, o que quer dizer isso? Não tem comando, então se a boia em cima por algum motivo entrar em curto, parar de funcionar, vocês não tem como acionar a bomba de forma manual, então o quadro de comando seria feito para isso e também mostrar que a boia está ligada, desligada, manual, automático. Eu vou mostrar mais à frente, aí fica mais explicado. O aterramento é inexistente. Quando eu falo que o aterramento é inexistente, não quer dizer que o apartamento de vocês não tenha um aterramento. Eu vi lá que a maioria dos apartamentos tem aterramentos individuais, para um chuveiro, para um ar-condicionado, mas o prédio não tem aterramento. O prédio, mais à frente eu mostro, exemplifico melhor isso em imagens. O prédio tem que ter um aterramento específico para ele e fazer isso tudo uma malha. O aterramento ele malha, ele fica mais seguro, mais forte para aguentar uma possível descarga para ele, porque o aterramento funciona com uma válvula de escape, no caso de sobretensão, sobrecorrente, de ver para o equipamento ou para até a própria pessoa, se o apartamento de vocês tiver DR, ele vai jogar tudo pro terra, na verdade DPS. Desculpa, engano. O DPS ia jogar tudo pro terra. E sem luminárias de emergência, né? Numa possível falta de energia, que é bem comum aqui em Recife, não sei na região de vocês, mas aqui na minha é bem comum ter falta de energia. E sem iluminação de emergência, em um caso de falta de energia, de incêndio até, vocês ficariam descobertos, né? Ia ter que usar outros recursos que numa hora de medo, de desespero, você não pensa, né? Você só vai agir. E já tendo luz já fica mais fácil de fazer a evacuação. Aqui está o padrão de entrada de vocês atual. Como eu falei anteriormente, disjuntores são antigos, a bitola da fiação errada, dificuldade de acesso, tudo já foi falado. Mas depois eu queria que vocês dessem uma olhada aqui nesse padrão e vocês olhassem para ele. Eu sei que vocês passam por ele todo dia, mas eu queria que vocês dessem uma olhada para eles e ver se isso aqui passa segurança para vocês. Porque querendo ou não, isso aqui, se der uma falha, se der algum curto, se der algum... a vida de vocês está em risco, né? Então deem uma olhadinha, vejam se isso aqui passa alguma segurança, deem uma olhada nos disjuntores, um disjuntor em algum desses aqui que tem um disjuntor trifásico e o padrão de vocês dos apartamentos são todos monofásicos. Isso tem uma série de riscos que acarreta sem um disjuntor errado. Aqui é a proposta do novo padrão de entrada. Ele ficaria localizado aqui mesmo na frente do prédio. Aqui na imagem ele ficaria aqui, ó, nessa parte aqui, nesse portão de entrada, vizinho. Os tijolos eles seriam da espessura desse poste, então ficaria bem e atrapalhar a saída e entrada de carros aqui. Também pode ser feito, como também não é exigido pela Neoenergia ser feito essa cobertura aqui do padrão de entrada. Isso eu queria conversar com vocês para saber qual a demanda de vocês. Isso aqui pode ser feito posteriormente, se chama um pedreiro, mas também se quiser, minha empresa também trabalha fazendo essa parte. Então fica a critério de vocês. Vão querer fazer agora, vão querer deixar para depois. O que é necessário para a Neoenergia funcionar é justamente esse padrão aqui. Cada apartamento individual, com seu disjuntor, com sua fiação saindo daqui até a residência e o disjuntor geral do prédio. Aqui, como eu disse, quis exemplificar melhor a bitola dos cabos.
Aqui são imagens daí do sótão de vocês, a parte de cima do telhado, como é que está a fiação hoje em dia de vocês. Aqui pode ver que tem muitas emendas mesmo. Aqui está o padrão antigo de como era passado as fiações, que é no modo varal. Aqui está a exemplificação de qual é a bitola de vocês, que é de 4 milímetros, com a demanda de hoje em dia. O que eu quero dizer com essa demanda de hoje em dia que eu estou falando tanto aqui? Porque hoje todo mundo tem um airfryer em casa, um ar-condicionado, um chuveiro, e esses equipamentos, uma chapinha, um secador, todos esses equipamentos requerem uma alta demanda de energia, eles têm uma alta potência, então eles puxam muita energia. E se você tiver um fio, uma bitola errada, esse fio vai superaquecer, porque vai ser, imagine um cano, muita água passando naquele cano, mas o cano é muito pequeno, esse cano vai acabar arrebentando, mesma coisa do fio. Tem muita energia passando por ele, sendo que ele não tem a capacidade de passar essa energia toda. O que é que ele vai fazer? Vai esquentar, ele vai aquecer, vai acabar pegando fogo. Por isso que a norma pede uma fiação de no mínimo 10, tirando a distância também, né, que esse cabo vai percorrer. Os primeiros apartamentos ele provavelmente vai correr uma distância de uns 20, 25 metros. Os últimos apartamentos ele vai distância maior. E essa distância também tem riscos agregados a essa distância. Não vou entrar muito porque fica um papo mais técnico, né? Que a proposta da fiação que será passado seria passada uma fiação de 10 milímetros. O conduíte não seria esse, seria um conduíte rígido, mas eu botei aqui só para ficar mais visível, né? Ia ser um fase e um neutro. E um terra, também fica a critério de vocês, se vocês vão querer passar o terra do quadro até seu apartamento, ou no apartamento de vocês fazerem um TNS, um outro tipo de aterramento no quadro. Também pode ser conversado posteriormente em cada morador, isso aqui é individual, mas o terra eu aconselho que ou todos aceitam ou ninguém aceita, porque aí já faz um orçamento só para todos, né? Fica nivelado. Futuramente eu mostro como fica o orçamento. Aqui é o aterramento, como eu falei, não é que o prédio de vocês não tem aterramento, o prédio de vocês, os apartamentos de vocês têm aterramento, mas o prédio não tem. O aterramento do prédio teria que ser feito nesse esquema aqui, 3 hastes, todas elas conectadas com cobre nu. As hastes são de 2,40 m. Aqui é o cálculo de como é feito, essa distância aqui entre as hastes, a altura das hastes e tudo mais, que seria feito também nesse projeto. Isso aqui é suma importância. A ATR, por que eu botei ATR? Porque no orçamento aqui eu boto a ATR e eu vou explicar antes para depois mostrar para vocês o orçamento. A ATR, que seria a ATR na verdade, né? A ATR é a anotação de responsável técnico. Então vai ter um técnico por trás de todo esse projeto, de toda essa execução, que ele estará por trás, nem questão de precisar do técnico, é exigido o técnico fazer essa ATR pela tanto a CELP, Neoenergia, a ANEEL, que é o órgão regulamentador das empresas de energia aqui do Brasil. Então essa ATR é de suma importância, não tem como pedir para a Neoenergia vir aí ligar o quadro de vocês, um novo quadro, sem essa ATR. E o projeto não ia passar e ele não ia fazer a ligação. Então isso aqui não tem como ser tirado do orçamento, né? E aqui está o orçamento. O orçamento seria passagem de cabos, QDC, instalação de disjuntores, instalação desse padrão de entrada todo que eu falei, fechamento do QDC, comando de boia, que fica a critério de vocês quererem ou não esse comando de boia. Mais para frente eu também vou mostrar, exemplificar melhor de como vai ser esse comando. E fecharia no valor de 16.100. Mais para frente também eu vou mostrar algumas alternativas de como eu consigo melhorar esse orçamento para vocês. Aqui está a boia atual. Como eu falei anteriormente, temos um disjuntor antigo. Esse disjuntor antigo ele é no padrão NEMA. Por que eles foram tirados de circulação do mercado? Porque a precisão deles é muito baixa. Eles tanto podem, se esse disjuntor for de 10, ele tanto pode disparar com 10, quanto com 20, quanto com 30, tanto com 3. A precisão dele é muito ruim. Os disjuntores novos eles têm uma precisão absurdamente boa. E quer dizer isso, se ele tiver lá que é de 10 amperes, ele vai disparar com 10 amperes, ele vai cair com 10 amperes. Aqui podemos ver, né? São expostas, emendas, vocês podem aí, isso aqui é no prédio de vocês podem aí dar uma olhada e ver se isso aqui passa segurança para vocês. Porque não é segurança para vocês que vão mexer nisso aqui, é segurança para quem for mexer nisso aqui. Porque eventualmente isso aqui vai precisar ser trocado, fazer manutenção. Eventualmente a boia vai queimar e vocês vão ficar sem água porque não tem uma maneira de ligar essa boia manualmente, essa bomba no caso, não tem a forma de ligar ela manualmente se a boia queimar. Esse disjuntor eu imagino que seja para a boia, então esse disjuntor aqui seria eliminado, ia ficar tudo aqui em cima dessa caixa aqui que você já tem de
da bomba, ficaria aqui em cima, o quadrozinho bonitinho. Aqui tá como é que ele ficaria. O disjuntor, a contatora, as botoeiras de aviso, a chave liga, desliga em manual. Esse quadro seria próprio para áreas molhadas, então ele tem IP68 ou 69. Aqui tá como é o comando. A boia ele vai botar no manual. Ia jogar água para a caixa de cima, desligou, colocou no automático. Aí vai mostrar como é que é a boia. Faltou água, ligou, encheu, ligou. Aqui está o orçamento da mão de obra da fazer o quadro de comandos da bomba e toda a instalação com segurança. Como eu falei anteriormente, o valor ficaria em torno de R$600, não está mostrando aqui, e todas as qualidades e segurança que eu passei no slide anterior. Aqui está a iluminação de emergência, seria utilizando esse tipo de iluminação. Esse tipo de iluminação ela tem uma bateria, então ela pode ficar ligada até 1 hora de funcionamento. Ela fica ligada quando falta energia. Ela tem baterias internas, ela fica em uma fiação separada só para ela. E aqui tá o preço da iluminação de emergência, né? A ação dessa luminária de emergência que ficaria R$300. Aqui tá o cronograma de execução. Eu imagino que alguns fiquem se perguntando: energia por 45 dias? Não, não ficaria. A gente primeiro faria toda a instalação, todo o preparo, deixaria tudo pronto para quando o pessoal da concessionária viesse fazer a religação do padrão antigo para o novo padrão de medição. Isso duraria um dia, horas, porque ele desligaria um e ligaria o outro. Esses 45 dias é para todo o preparo, colocar as caixas de medições, fazer o passamento desses cabos. E não sei se vocês têm noção da demanda que é, né? São no mínimo 2 cabos por apartamento. São novos apartamentos, são do chão subindo no prédio, indo pelo forro. Então tem além de ter que cavar, né? Porque não dá para fazer o passamento desse fio por cima, vai ter que ser feita uma vala aí do lado da parede, um ângulo até a outra parede, até o prédio e subir. Então isso aí tudo é tempo. Aqui tem exemplificando mais ou menos como é cada etapa e no mínimo 45 dias, né? Que é realmente um trabalho bem puxado. Materiais eu não vou mostrar aqui porque eu vou mostrar o orçamento que eu peguei com o meu fornecedor. Aqui está o orçamento com dele. Aqui está o cabo que seria a fase, que é o vermelho. Esse cabo aqui que tá é o verde, que é o aterramento, e o cabo azul, que seria o neutro. O aterramento, como eu falei para vocês, fica a critério de vocês. Passar o aterramento do padrão até o apartamento de vocês ou fazer isso posteriormente, critério de vocês. Mas o principal é fazer a passagem do fase e do neutro de 10 milímetros até o apartamento de vocês. Esse orçamento aqui que eu fiz é só um orçamento básico, porque esse fornecedor ele só dá a validade dessa proposta de 3 dias. Então, mas ele ficaria em torno de R$13.821. Esse orçamento completo do orçamento de vocês. Esse valor pode aumentar ou diminuir, vai depender como é que tá os materiais, por isso que ele bota validade em pouco tempo, porque o material elétrico ele sobe e abaixa muito, mas com certeza ele ia ter uma baita diminuição se não usaria o terra, mas como eu falei, fica a critério. E aqui eu vou mostrar também e como eu posso melhorar a minha proposta de orçamento para vocês. Como eu falei anteriormente, a mão de obra ficaria em 16.100. Sendo que isso aqui eu coloquei na alvenaria do padrão, seria essa cobertura nele contra sol e chuva. Aí sem essa cobertura eu poderia dar um desconto aqui de R$2.000, aqui ficaria 3. Se não quiserem a boia, o comando da boia, já cairia para 13.500. Aí vamos botar aqui 13.500 mais o outro orçamento deu 13.000. Deixa eu botar ele aqui um lado a lado. O orçamento aqui ficou em torno de 13.821,18 centavos. Vou fazer uma soma aqui. De vocês ficarem em torno de 27.322. Isso aqui pode variar de acordo com o mercado, porque o cobre pode aumentar de preço de uma hora para outra. O Trump tá taxando o Brasil agora. Não sei se vocês ficaram sabendo, provavelmente isso vai ter um impacto no cobre. Enfim, por isso que o orçamento só tem válido de 3 dias. O meu, a mão de obra, tem válido de 30 dias.
Então vocês têm 30 dias esse valor. Aí agora como é que pode ser feito o pagamento? No mínimo tem que ser feito de 50% antes, 50% depois. Por quê? Porque tem que pagar o material. O material seria cobrado à parte, que aí tem que falar com o fornecedor de como faria esse acordo com ele. Posso botar vocês em contato com ele. E também no cartão de crédito em 12, 24, aí vai depender de juros na maquininha. Mas eu espero que eu tenha mostrado como é agora a fiação de vocês, como está agora a situação do prédio de vocês. Querendo ou não, esse prédio foi me falado é dos anos 50, 60, não me recordo agora, mas é um prédio relativamente antigo. As instalações elétricas ela tem uma vídeo útil de 40 anos, então isso vocês terem esse investimento inicial agora de 7 mil, mas isso, imagine isso diluído em 40 anos. O orçamento tem garantido 10 anos que eu vou fazer para vocês. Então esse valor vai ser dividido em anos. Então espero que eu tenha conseguido passar minha proposta de forma clara. Qualquer dúvida, qualquer acordo, estou aqui para fazer o melhor para vocês, conforme as normas, com garantia e segurança no trabalho, né? Porque não adianta só fazer um trabalho, tem que passar segurança e garantias. Querendo ou não, estou lidando com a casa de vocês, né? A moradia, onde é que vocês vão entrar todo dia. Então tem que ter segurança no trabalho que eu vou fazer e segurança para vocês e para mim, né? Porque querendo ou não, eu dou garantia no meu serviço. Então, espero que todos tenham um ótimo dia aí, que estejam vendo esse vídeo, e fico no aguardo de vocês na proposta.